Herzlich willkommen! Olá, sejam bem-vindos. Prazer, meu nome é Platini. Hoje eu vou falar para vocês sobre o meu trabalho, né? Como é trabalhar no McDonald's e como eu entrei no McDonald's. Bom, eu estava exatamente há 3 meses na Alemanha, estava terminando os meus cursos de alemão, porque são vários cursos, não é rápido, o alemão é uma língua bem difícil. Nisso, eu já tive uma ideia que para conseguir um emprego eu queria ir para uma rede de fast food, porque eu sabia que nem todo mundo gosta de trabalhar nesses locais e que seria muito rápido talvez a contratação. Pensei certo e deu certo. Eu fui ao McDonald's e falei com a gerente primeiramente, perguntando sobre como funcionava a questão de oportunidade de trabalho no McDonald's, ela me explicou. Nisso ela me entregou um papel que é onde a gente coloca os nossos dados, que geralmente são para todas as empresas aqui na Alemanha, quando você visita e tem interesse em trabalhar naquela determinada empresa. E nisso ela pediu para mim aguardar um contato, porque eles entrariam assim que possível. Nisso eu recebi um e-mail, dois dias depois, informando pelo gerente que ele queria conversar comigo, fazer uma entrevista. Aí nisso ele pediu meu currículo. E aqui na Alemanha, quando a gente faz currículo, é obrigatório foto, informar, e eu tive que fazer um currículo inteiramente alemão para ele poder entender. Eu fiz a entrevista, passei, e nesse mesmo dia ele conversou comigo para que eu pudesse fazer o Probetag. O que é o Probetag? Probetag é o dia de prova. Você vai um dia no local de trabalho, você vai trabalhar com as pessoas e ver como é a rotina do seu local de trabalho. E isso eu acho extremamente incrível aqui na Alemanha, porque você vai ver como é a rotina do local de trabalho antes de entrar. Antes de você dizer, eu quero trabalhar aqui. Você vai, faz o teste, as pessoas te avaliam e elas também dizem se você tem um perfil para aquele local de trabalho ou não, tá? Não depende só de você. Nisso, eu fiz o meu dia de teste e ele me indicou para ir para outro McDonald's porque um amigo dele precisava de pessoas para trabalharem. Por azar do destino, antes de mim, haviam trabalhado 2 brasileiros nesse local de trabalho e os caras mancharam e destruíram a reputação dos brasileiros nesse local. O meu chefe ele teve medo de me contratar porque os 2 brasileiros que trabalharam nesse local fizeram ele extremamente insatisfeito. As pessoas faltavam, as pessoas não atendiam o telefone, ou eles apareciam quando eles queriam ir, ou estavam escalados para um turno e eles não iam, ou estavam sempre doentes. E nisso, o meu chefe acabou demitindo os 2. E logo em seguida, quem veio? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu entrei no McDonald's no dia 18 de setembro. Eu entrei direto na cozinha. E eu era a pessoa realmente mais nova desse local, porque o pessoal que já estava dentro desse McDonald's, eles já trabalhavam há 8, 10, 18, 20, 23, 21, 25, 27 anos. E eu era realmente o caçula, mas isso para mim foi uma vantagem, porque eu aprendi com os mais velhos, né, de casa, a como trabalhar e como fazer tudo do melhor. Eu entrei na cozinha e eu fiquei exatamente só 2 semanas na cozinha. Foi muito engraçado porque um dos meus colegas de trabalho perguntaram pra mim se eu já havia trabalhado no McDonald's no Brasil. Eu falei que não, que eu nunca tinha trabalhado. E realmente eu nunca trabalhei no McDonald's no Brasil. Porque tanto no Brasil quanto aqui na Alemanha, as pessoas têm a ideia de que o McDonald's não é um bom local de trabalho. E a gente sabe muito bem por quê. A questão é o salário. E eu vou falar sobre o salário do McDonald's já já. Eu fiquei 2 semanas e a minha chefe, ela perguntou pra mim antes de ir pro caixa, você quer trabalhar em alemão ou você quer trabalhar em inglês? E eu falei que eu queria trabalhar em alemão. E primeiro feedback que eu recebi da minha chefe, você me faz extremamente orgulhosa de você por querer trabalhar com o idioma local. E isso é uma vantagem, porque as pessoas elas não querem aprender alemão. E eu falei pro meu chefe, perguntei por quê.
Aí minha chefe falou simplesmente porque as pessoas acham que o inglês é mais fácil e isso resolve tudo e não resolve. Nisso eu fui pro caixa e o primeiro cliente do meu caixa, ele comprou um McFlurry e eu fiz errado. fiz errado e eu lembro que ele riu de mim. E até aí tudo bem, eu levei na esportiva porque era a minha primeira vez, eu tava aprendendo. E a minha chefe, ela ficava atrás de mim e ela ia traduzindo e falando comigo e dizendo cada palavra que eu devia falar pro cliente. Eu fiquei do caixa, fui aprendendo e fui observando os meus colegas e comecei a ouvir o dialeto, gírias e tudo que as pessoas falavam. As vantagens de trabalhar no caixa. A vantagem de trabalhar no caixa é que você tem mais tempo para poder fazer as coisas, porque na cozinha é extremamente agilidade, é de extrema responsabilidade, porque a gente mexe com produto e tudo tem seu tempo, tá? Por isso que o McDonald's é tão rápido, tudo tem seu tempo. São 43 segundos, 105 segundos, 101 segundos, 120 segundos, 195 segundos. Então a gente sabe tudo e o tempo de cada produto. E nisso as pessoas às vezes elas eram rudes, porque o alemão realmente é um dialeto muito difícil. Mas não é impossível se você estudar, se você correr atrás. Você não precisa falar perfeito como eles, mas se você conseguir formular as frases, eles já vão conseguir entender. Com 4 meses de McDonald's, eu tive a oportunidade de encontrar uma professora de alemão no caixa. E foi muito engraçado porque ela virou pra mim e falou... Ela virou em alemão e perguntou de onde eu era. E eu falei que eu era brasileiro. E ela virou e falou assim, nossa, que legal. E há quanto tempo você mora na Alemanha? Eu falei, eu moro exatamente 4 meses. E ela se espantou. Ela falou, com 4 meses você já tá falando alemão? Eu falei, sim, eu falo alemão. Ela falou assim, não, isso é quase impossível. Eu tenho uma turma com 15 alunos brasileiros há 1 ano e malmente eles conseguem formular uma frase ou fazer uma pergunta. Eles não conseguem conjugar verbo e eu dou aula para crianças, para idosos e para o que aqui na Alemanha chama de Nachschule, que são pessoas que não terminaram a escola e elas voltam para a escola para poder aprender. É uma coisa que é importante, nem todo alemão é alfabetizado. E nisso ela me deu os parabéns. E ela foi conversar com o meu chefe para saber o que tinham feito. E meu chefe falou, não, ele trabalha com a gente, ele sempre se esforçou para aprender e ele sempre vem perguntando pra gente. E eu sempre também tive curiosidade de perguntar às pessoas o que é que elas estavam falando. E quando eu não conseguia entender, os meus colegas traduziam para o inglês e depois eles me faziam falar a frase em alemão. E nisso eu comecei a treinar. Com 6 meses de McDonald's, eu recebi minha primeira promoção e eu virei supervisor de turno. O supervisor de turno, nós controlamos os caixas, as pessoas e o que elas estão fazendo. As pessoas não podem ficar ociosas no caixa sem fazer nada, elas têm que abastecer os molhos, o ketchup, a mostarda, a maionese e outros tipos de molho que nós temos aqui para diversos produtos. E nisso eu já comecei a ter responsabilidade e nisso meu chefe começou a me fazer provas comigo para ver o que eu realmente queria. O bom de trabalhar no McDonald's foi que com a galera eu comecei a aprender a falar alemão e por trabalhar com gente mais jovem, o ambiente de trabalho ele é totalmente diferenciado e as pessoas sempre explicavam para mim o que elas estavam falando. Então eu conseguia perceber e entender. E nisso, naturalmente, você vai aprendendo as palavras podres, né, os xingamentos em alemão e você entende quando as pessoas elas falam. Nisso, eu continuei no McDonald's, eu vi muita gente entrar, muita gente sair. O McDonald's é um local de trabalho extremamente estressante, às vezes, extremamente movimentado. Verão nem se fala, o McDonald's não para por causa dos sorvetes e por causa de muita promoção. Também nesse tempo agora é bem puxado, porque as pessoas estão indo comer bastante, porque a gente tem o delivery. E com 1 ano de trabalho, eu recebi minha 3ª promoção. Eu passei a ser chefe, né? O que a gente chama de chefe aqui. Eu comecei a controlar os supervisores de turno, a fazer a movimentação dos caixas, a assumir responsabilidades para ser gerente e meu chefe começou a me treinar para ser gerente. Bom, eu vou falar um assunto aqui que vai entrar um pouquinho, mas vai ser bem interessante falar sobre isso, porque nós estamos acostumados a falar que brasileiro é desonesto. Bom, vamos lá.
O meu chefe fez um teste comigo depois de um ano, em um dos McDonald's que ele administra. Estava tendo problema de roubo. Aqui na Alemanha, infelizmente, onde se tem local de trabalho que se movimenta comida e pessoas, não se pode ter câmera de segurança. Eu já perguntei ao meu chefe, eu não consegui entender muito, porque a explicação é bem banal, mas não podia. E o meu chefe, ele teve um problema em torno de 2.800 euros. 2.000. O euro tá 6, 12, em torno aí de uns 23, 24 mil reais. E meu chefe me levou para um local de trabalho sem falar o que estava acontecendo. Ele virou: Platini, eu preciso que você vá organizar o local de trabalho. Nisso, eu fui para o local de trabalho sem saber o que tinha acontecido. E eu cheguei ao local de trabalho e estava extremamente bagunçado. E eu tive uma semana para organizar tudo. Quando passou essa uma semana, meu chefe me chama para sentar e conversar com ele e com o meu chefe de verdade, porque eu tenho o meu gerente e o dono da filial onde eu trabalho. E ele sentou comigo para conversar e ele falou assim: Platini, eu te coloquei à prova e você passou. Aí eu falei assim: como assim? Ele falou assim: eu te levei para um local de trabalho onde estava tendo problema de roubo, todos os funcionários foram demitidos e novos estão sendo contratados. E hoje eu tenho extremamente confiança em você e a partir de hoje eu tô te preparando para ser gerente. Eu lembro que eu chorei na hora, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que nós temos a consciência de que nosso país, infelizmente, a corrupção é extrema. E aqui na Alemanha, um alemão confiar no estrangeiro é muito difícil. É muito difícil um alemão colocar algum estrangeiro em qualquer cargo. Eu falo isso porque eu já vi amigos falarem que foram fazer entrevistas, pessoas também foram fazer entrevista em que o cara não tinha formação, o cara ele não tinha, como se diz, o perfil para vaga, mas pela pessoa por ser alemão, ele colocava a pessoa nativa, mas não colocava o estrangeiro. Isso acontece muito. E não se tem o que falar. Você não pode dizer, você sabe pelo que é, mas você engole, dá a volta por cima e vai trabalhar. E nisso eu recebi minha promoção, eu fiquei extremamente feliz. Isso para mim foi muito importante, porque eu via que eu fui observado pelo meu chefe. E nisso eu comecei a ser preparado para ser gerente. E nisso eu comecei a assumir posições diferentes. Eu comecei a ter novas atividades, a ter novas responsabilidades. E aí vem o peso, porque eu comecei a lidar com dinheiro, eu comecei a lidar com as pessoas, eu comecei a lidar com egos, porque tinha gente que estava mais tempo do que eu e não tinha recebido a promoção. Então você tem que saber se dar bem com as pessoas e o mais importante foi ver uma pessoa que é nativa poder confiar em um estrangeiro que sou eu. Isso me fez extremamente feliz e me faz extremamente orgulhoso pelo que eu tenho desenvolvido. E eu dou uma dica até para você que já mora aqui na Alemanha ou que trabalha: não desiste, não deixe esse preconceito besta que as pessoas falam por você ser estrangeiro. Continua. Vai que uma hora acontece, uma hora a galera vai ter que baixar a cabeça e mostrar para eles que vocês são bons. Nisso, eu acabei sendo transferido depois de 2 anos. Eu completei 2 anos agora em 2020. E antes disso, meu chefe ele me transferiu para outro McDonald's para assumir a gerência da loja. Eu comecei a ter 2 alemães me obedecendo. Eu acabei me tornando chefe de 2 alemães e passei o pão que o diabo amassou com esses 2, porque eles me aprontaram e aprontaram muito. Bom, quando eu recebi a responsabilidade de gerente de loja, eu comecei a precisar fazer a compra de produtos, controlar os produtos, olhar a limpeza do estabelecimento, fazer as normas de regra de segurança, olhar os quantos tinha sido produzido no dia, receber a cobrança do meu gerente, do gerente, do meu, né, o dono da filial, e a cobrança vem muito grande.
E as pessoas, e esses alemãezinhos abençoados me aprontaram muito. Tem uma amiga minha que ela foi me visitar, que a gente até conversou, a gente parou pra tomar um sorvete, sentou pra tomar um sorvete e conversar. E teve uma vez em que os dois ficaram doentes no mesmo dia e eu tive que trabalhar das 6 horas da manhã, porque nesse dia eu tinha a entrega dos produtos pra receber, e eu fiquei até as 11 horas da noite. É, filho, a vida de gerente não é fácil. Essa é uma das desvantagens do McDonald's. Mas, graças a Deus, eu tô lá, eu completei 2 anos agora, em setembro de 2020. Eu sou muito satisfeito com o meu trabalho, sou muito feliz com o meu trabalho. Foi uma das melhores escolhas que eu podia ter feito em todos os tempos, todo o tempo que eu tô aqui em Berlim. E os meus chefes hoje, eles são, além de serem meus melhores amigos, eles são como pais pra mim. A minha chefe e meu chefe me conhecem profundamente, de sentarmos para falar sobre a vida pessoal, sobre desabafar um com o outro, de quando eu me divorciei, os meus chefes estarem do meu lado e me ajudarem a vencer a depressão. Eu vou falar sobre como eu enfrentei a depressão aqui na Alemanha depois, porque foi bem pesado que eu passei. E agradecer também porque o meu trabalho em 2020, com toda aquela pandemia, com toda essa situação do corona, o McDonald's que eu trabalho ficou aberto todo esse tempo. Eu vi muito amigos perderem o trabalho, vi muito amigos dependerem do dinheiro do governo para poder pagarem as contas, porque o governo disponibilizou e acabou tendo essa situação, não só aqui, mas no mundo inteiro, né? A gente sabe aí no Brasil também, o pessoal recebeu o auxílio emergencial. E os meus chefes, eles sempre são pessoas muito solícitas e sempre estão abertos a ouvir, a dar conselhos, a puxar a orelha quando tem que puxar. Eu cometi uma falta muito grande, eu saí pra festa com os amigos, acabei ficando alto, vomitando, eu não fui trabalhar e meu chefe simplesmente me destruiu, me deu um conselho e falou: Platini, você tem que saber o momento em que tem que fazer isso, as responsabilidades que você tem, principalmente que você tá aqui, você não tem família, você não tem suporte, seu suporte somos nós, e eu não quero ver você padecendo aqui. Isso pra mim me fez olhar os meus chefes muito ainda com mais orgulho e com muito mais amor, porque, para quem sabe, estrangeiro geralmente não é tão bem visto nos países em que nós moramos. E nisso, hoje eu completo 2 anos, eu sou gerente de loja, já passei por todas as fases do McDonald's. Você que tá pensando aí que mora aqui em Berlim ou mora em qualquer outro lugar aqui da Alemanha, dica, se você for pro McDonald's trabalhar, vá com a mente de trabalho. Não vá com a intenção como muita gente vai, que você vai achar, vai comer e beber o tempo inteiro, porque não é assim, tá? O McDonald's tem muita responsabilidade. Pra você que tá aí no Brasil, que gosta do Mac, que já comeu, eu te garanto pra você que o McDonald's tem um controle de qualidade impecável. Porque hoje trabalhando eu posso falar, o sistema de qualidade do McDonald's, restaurante, para todas as coisas é muito rigoroso, é tudo muito datado. Nós temos datas para tudo, todo dia nós temos que controlar a data dos produtos para saber, para informar. Bom, vamos lá. Ponto positivo para trabalhar no McDonald's. Ponto positivo, o primeiro ponto é a amizade. Eu fiz muito amigos no McDonald's, eu conheci muitas pessoas, tanto que trabalham em outros locais, que por ser uma pessoa bem amigável e por ser uma pessoa bem, né, eu ia falar inglês agora, mas amistosa no caixa, eu acabei conhecendo muitas pessoas, até oferecerem emprego para mim também, para trabalhar em outros locais, e meu chefe ficar com raiva, porque ele ouviu da pessoa na maior cara de pau, a pessoa virar e perguntar: você não quer ir trabalhar lá na loja, porque você seria um perfil que eu tô precisando. Conhecer várias pessoas do mundo inteiro, eu tenho colegas da Índia, eu tenho colegas do Afeganistão, eu tenho colegas de Israel, eu tenho colegas da Turquia, eu tenho colegas da Suíça, da Espanha, de Portugal, de Londres, onde mais? De Bangladesh, já colega da Tailândia, que ela é até casada com um brasileiro. Eu até conheci, que é muito engraçado. Ela sai da Tailândia pra casa, casar com um brasileiro e mora aqui em Berlim. Fiz muita amizade com o alemão também.
E, bom, vamos lá que eu vou falar pra vocês que eu acho que é a parte que todo mundo quer saber, que é sobre salário. Bom, gente, o McDonald's, quando você entra, o salário, ele gira em torno de 9,86 euros. Hoje eu recebo mais do que isso, naturalmente, né? Meu salário gira em torno aí de 1.500, 1.700 euros mensal. Eu tiro exatamente, acho que uns quase 9 mil. Se for colocar na conversão, dá uns quase 9 mil reais, se eu não estiver errado, ou menos, não sei. E nisso, tudo depende do salário, depende da forma que você trabalha. Eu vou usar uma colinha aqui, porque eu sentei para conversar com meu chefe para poder passar para vocês. Bom, nós temos o mini job. O mini job seria um trabalho curto. A pessoa ela trabalha de 2 a 3 horas por dia. Isso é você que decide, tá? No contrato, não é a empresa que fala, você tem que fazer isso. Não. Você escolhe como você quer trabalhar. Nós temos o For Student, que ele trabalha de 4 a 6 horas por dia. Ele tem uma carga horária de 80 horas mensal. E esse é um trabalho que muitas pessoas fazem para poder estudar e poder ter um dinheiro para poder pagar a conta, o curso. Nós temos o Teilzeit. O Teilzeit, ele seria um trabalho de curto período. Como assim curto período? As pessoas elas trabalham de 6 horas por dia e elas têm de 70 a 80 horas semanais, tá? Né? Mensal, desculpa. O Vollzeit, que é como eu trabalho, que foi o contrato de trabalho que eu entrei, que é o trabalho em que eu trabalho 100 horas. Tem um mínimo de 100 horas. Eu trabalho 8 horas por dia. E aí, claro, naturalmente, o seu salário depende de acordo com a forma de contrato que você quer trabalhar, tá? Só que nesse momento nós estamos no Kurzarbeit, que seria o trabalho mínimo, onde todos nós trabalhamos o mínimo para poder pegar um salário mínimo e poder pagar as contas, para poder pagar aluguel, para comer. E esses são os tipos de contrato de trabalho. Quando uma pessoa vem para aqui, para a Alemanha, e quando ela vai entrar numa firma, ela tem direito a escolher o tipo de trabalho, de contrato de trabalho que ela quer. Se ela quer trabalhar no mini job, se ela quer trabalhar o Teilzeit, se ela quer trabalhar o Vollzeit. E isso é você que decide, é pessoal. Bom, vamos lá falar sobre o lado ruim do McDonald's. O lado ruim do McDonald's é que é muito estressante e isso não tem como negar. O salário é uma das partes, geralmente quando você entra, o salário realmente do McDonald's é muito baixo, isso todo mundo no mundo inteiro sabe. Porém, o McDonald's também, eu vou fazer um contratempo, quanto mais tempo você permanece, mais seu salário aumenta. Eu tenho colegas que estão há 20 anos de casa, eles recebem exatamente 20 euros por hora. São 20 euros por hora, você colocar aí o euro tá 6 reais. 120, vamos fazer assim, fechado, né? 120 reais por hora. É muito dinheiro. No mês, né? Se você colocar assim no salário no final do mês, aí você tem uma média de quanto esse povo pega de dinheiro. Naturalmente, hoje meu salário também é maior. A questão dos horários. Às vezes você não tem, aqui você não decide o horário do McDonald's, você não tem horário fixo, você vai trabalhar de acordo com a escala do dia. Às vezes você pode entrar meio-dia, sair às 8 da noite, você pode trabalhar 1 da tarde, sair às 18, ou trabalhar 1 da tarde, sair às 19, trabalhar às 2, varia muito. Então, essa é uma parte ruim, porque você não tem um horário fixo, mas você recebe sua escala de trabalho, então você sabe cada dia e cada hora que você vai trabalhar. Clientes são extremamente estressantes. Gente, vou falar aqui para vocês brasileiros que moram em Berlim e que vão no McDonald's. Por gentileza, sejam educados e sejam pacientes com as pessoas no caixa. Não sejam ignorantes e nem tratem, porque eu já peguei brasileiro no caixa destratando meus funcionários e eu não perdoei mesmo. Veio destratar meus funcionários, eu não vou aceitar. Eu acho isso extremamente chato. Tá? Porque eu acho que todo mundo merece respeito. E se você tá querendo as coisas com pressa, saiba que tudo tem tempo. E naturalmente nós fazemos o melhor e nós fazemos o mais rápido. Isso não condiz com o que você pensa ou com o que você acha. Porque você não tem tempo. Se você não tem tempo, não vá.
Não ache que o seu tempo é mais precioso do que as pessoas que estão ali trabalhando, porque não é. As pessoas estão ali porque elas precisam. Eu vou falar isso literalmente, porque eu sei que muitos colegas meus de trabalho estão ali porque eles realmente não têm condição de se manter na faculdade sem trabalhar aqui em Berlim, porque as famílias não têm condição. Eles não são ricos, eles não têm pessoas para lhe darem suporte. São poucas pessoas do meu trabalho que eu conheço que têm a família por trás que dão suporte. Outra, não distratem as pessoas se elas não entenderem seu alemão, tá? Principalmente porque nós trabalhamos literalmente com, pelo menos no meu McDonald's, diretamente com o pessoal para aprender. Então, às vezes, eles não vão entender as palavras. Se eles não entenderem, sejam legais, falem de novo, ou mostrem, tá? Eu faço muito isso. Às vezes as pessoas chegam para falar no caixa, eu sei que elas não falam alemão direito, e quando eu não entendo, eu saio fazendo mímica ou até mostrando as imagens. Bom, no mais, é isso que é o McDonald's aqui na Alemanha, tá? Ele é extremamente organizado, isso eu posso te dizer bem claro. Uma das vantagens também, o McDonald's ele tem o próprio sistema de universidade. Então, dependendo se você é um bom funcionário, o McDonald's paga a sua universidade. Isso eu vou falar depois, isso é um assunto para depois. Eu vou soltar só uma deixa, o meu chefe já disponibilizou para mim, o meu trabalho está pagando o meu curso, então eu vou estudar por conta do trabalho. Essa é uma das vantagens que também me prendem ao McDonald's. Local de trabalho extremamente amigável, extremamente solícito, as pessoas são extremamente mente aberta, sem preconceitos. Todo mundo sabe sobre mim, tenho outros colegas que também já trabalharam que são LGBTQ e ninguém tem mente fechada, ao contrário, as pessoas conversam, elas perguntam, elas interagem, elas te convidam para todas as coisas, é bem bacana. E para você que mora no Brasil e que trabalha no Mac, eu te desejo sorte. Eu queria muito que vocês fossem tão abençoados como nós somos aqui, porque eu sei que no Brasil não é fácil. E dizer que eu sou bem agradecido por trabalhar no McDonald's, pela forma como eles são organizados, porque aqui é uma organização impecável em todos os sentidos, em salário, em escala de trabalho, em ouvir o funcionário, em tentar ajudar o funcionário sempre que possível, né? Porque nem tudo é possível, mas é assim que funciona. Eles são extremamente rigorosos com as leis de trabalho, para que sejam válidas tanto para os funcionários quanto para, né, o dono da empresa, para que não se tenha problema. E pelo menos eu posso falar que no meu local de trabalho tudo é muito bem esclarecido para a pessoa. Ela não entra sem saber o que ela pode e o que ela não pode. No mais é isso. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Se der, compartilha aí com a galera que você conhece que trabalha no Mac. E é isso que eu posso falar. No mais, não comparem tá, o salário daqui com o do Brasil, porque eu sei que vai rolar comparação, mas é bem superior naturalmente. Eu gostaria que todo mundo no Brasil tivesse um salário compatível com o que a gente tem aqui na Europa, em si, principalmente aqui na Alemanha. Mas é isso. Um beijo, se cuidem aí do corona, né? Contato social zero, no máximo que possível mercado, né? Farmácia, se precisar, e evite aglomerações. E eu desejo tudo de bom pra vocês. Beijo. Tchau.